E aí, tudo bem? Algum tempo atrás eu lancei aqui no canal a série Avalia Meu Job, onde eu avaliava os trabalhos dos inscritos aqui do canal. Os vídeos ficaram parados um tempinho e eu resolvi trazer de volta essa série de vídeos para tentar trazer um pouquinho mais de dicas em relação aos projetos que os inscritos andam criando. Mas para essa série continuar, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha desse tipo de vídeo? Os vídeos onde eu avalio os projetos e dou a minha opinião e algumas dicas também sobre a construção desses trabalhos. Comenta aqui embaixo se você gostaria de ver mais vídeos assim e se você não gostaria também, tá? Se você não gosta, comenta aqui embaixo por que você não gostaria de ver esse tipo de vídeo aqui, tá certo? Então dá sua opinião aí para eu saber se eu devo continuar ou não com essa série. Com certeza vai me ajudar a decidir, ok? E no vídeo de hoje eu vou avaliar o projeto de logotipo enviado pelo Rafael. Eu vou trazer algumas dicas sobre a escolha do melhor aplicativo para você criar um projeto de logotipo, por exemplo, e também trazer algumas dicas sobre as pesquisas iniciais quando você precisa construir um projeto de marca, um logotipo, um ícone ou alguma coisa que vai representar um produto, um serviço ou uma marca. Então vamos lá. O trabalho do Rafael, infelizmente, apresenta uma série de problemas relacionados à estrutura e também, é claro, à escolha dos recursos que ele resolveu empregar no trabalho. O primeiro problema está na escolha do aplicativo. Ele acabou selecionando aqui, o Photoshop para criar o projeto dele e, infelizmente, o Photoshop, por ser um editor de imagens, é um editor dedicado a imagens raster, a bitmaps, ele não é um aplicativo mais indicado para você criar logotipos, para você criar esse tipo de projeto. Você pode criar praticamente tudo no Photoshop, fachadas, banners, panfletos, enfim, qualquer tipo de projeto que você queira, você pode criar no Photoshop. Com exceção, a recomendação é que você não crie logotipos nele por conta das limitações relacionadas à escala. Ok, não é uma regra, tá? Se você quiser criar logotipo no Photoshop, você pode. É apenas uma recomendação. Porque logotipos e marcas precisam ser escaladas várias e várias vezes, aplicadas em diferentes tipos de projetos e também passar por diferentes processos de acabamento, impressão, pintura, relevo, revelação, enfim. Ela vai passar por uma série de fluxos de trabalho que exige versatilidade que infelizmente você não encontra no Photoshop. Além disso, a principal limitação é justamente porque o Photoshop é um editor de imagens baseado em pixels. Então, quando você aumenta demais uma imagem no Photoshop, você consegue, por exemplo, ver os pixels que foram utilizados na construção daquela imagem. Por mais que você tente criar uma imagem muito grande, com uma resolução muito alta, você ainda vai encontrar problemas por conta dos fluxos de trabalho de impressão, por exemplo, e outros tipos de fluxo de trabalho a qual você vai precisar submeter o seu projeto. O ideal é que você utilize aplicativos de desenho vetorial para esse tipo de trabalho. Por exemplo, Illustrator, o CorelDRAW, o Graphic Design, o Affinity Design e aplicativos baseados em vetor. A diferença é que aplicativos de desenho vetorial, como por exemplo o Illustrator, vou abrir aqui para você, ele trabalha utilizando operações matemáticas para desenhar os seus segmentos. Isso faz com que eles sejam independentes de resolução, ou seja, você pode aumentar e diminuir uma linha, uma forma, um objeto no Illustrator sem que ele perca a resolução, porque a sua estrutura não é baseada em pixels, como é o caso do Photoshop. Ela é baseada em vetor, em operações matemáticas que podem ser escaladas de maneira livre. Então vamos adiante. Um outro probleminha no projeto do Rafael é a estrutura utilizada para a organização dos elementos. Você tem a letra R em escala bem grande e tem aqui as duas palavras design gráfico separadas um pouquinho mais para a esquerda. O gráfico já está alinhado aqui. Essas duas palavras estão alinhadas à direita, enquanto que o R não tem um alinhamento definido, está no meio da prancheta. Ficou meio confuso você conseguir determinar qual que é o real alinhamento, a real estrutura do projeto do Rafael. É claro que se você está construindo um projeto, você pensa, poxa, vou fazer uma coisa diferente, uma coisa legal, uma coisa fora da caixa, digamos assim. Mas a gente não pode esquecer também de conceitos fundamentais de design, como alinhamento, distribuição, e nesse caso aqui também pesa um pouco a hierarquia visual. Por exemplo, não existia motivo para você separar as palavras design e gráfico dessa maneira. Elas designam a mesma coisa, têm o mesmo significado, design gráfico. Então você separar dessa maneira, você acaba dando mais importância para o design, menos importância para o gráfico. O R ficou bem grandão, tão grande que se você afastar a visualização, vou colocar aqui uma camada branca para a gente ver aqui o efeito da escala, o que ela vai acontecer. Quando você afastar a visualização, você vai continuar enxergando o R, mas o design e o gráfico, infelizmente, acabam se perdendo, justamente por causa dessa estrutura.
A grande questão aqui é que você não definiu um fator de escala, não definiu, por exemplo, um fator proporcional para estruturar o seu projeto. Eu não consegui encontrar aqui, na verdade não tem, né, nas suas camadas nenhuma referência visual que remeta a um sistema de grades, ou um sistema proporcional, para que você possa estruturar o seu projeto em cima desse sistema, tá? O que deu para entender aqui é que você tinha uma ideia, ok, isso é legal, e você, para executar essa ideia, você abriu o Photoshop e começou a jogar as informações aqui em cima, sem uma pesquisa anterior, sem estabelecer nenhum tipo de critério. E isso, é claro, isso acontece muito, a gente faz bastante isso, mas não na concepção do trabalho, não nessa etapa aqui de projetação. É mais na parte de brainstorming, né? Quando você está reunindo ali as ideias para você começar a desenvolver o seu trabalho. Então, eu acho que o primeiro passo para que você possa fazer esse tipo de projeto é, primeiro, você parar um pouquinho, fazer algumas pesquisas, buscar algumas referências, definir qual que é a estrutura que você vai usar, se você vai utilizar algum padrão proporcional, qual que vai ser a hierarquia visual utilizada, alinhamento, distribuição, cor, forma. Tudo isso precisa ser pensado antes de você começar a criar esse tipo de projeto, para, por último, depois de tudo isso, você passar para o software, tá? Para a gente finalizar essa parte aqui, essa análise mais fria, um probleminha também no seu projeto é que você, além de utilizar uma tipografia que é bem cheia de rabiscos, bem cheia de detalhes, você utilizou uma letra padrão de uma família de fontes. Eu até peguei aqui a família de fontes que você baixou, que foi essa aqui, ó, a Overdose Sunrise, tá? Que foi a que você usou nesse projeto. Então você pegou a fonte do jeito que estava, colocou no trabalho, colocou os efeitos e pronto. Você posicionou o texto novamente sem muito critério. Infelizmente, essa não é a melhor maneira de você construir esse tipo de trabalho, ok? Bom, além disso, você colocou também aqui contorno, textura, gradiente, uma série de recursos que, beleza, ficam legais, ficam bonitos, dá para usar, dá, mas quando você começa a pensar em um logotipo que precisa passar por impressão, por plotagem, cartões de visita, panfletos, papel timbrado, precisa ser também colocado na internet, você precisa pensar nisso tudo e avaliar se esse tipo de efeito vai ficar bem na impressão, se ele vai ficar bem em materiais grandes, em materiais pequenos, se você não vai ter problema em reproduzir isso. Dependendo do fluxo de trabalho de impressão, você vai conseguir reproduzir esse gradiente, reproduzir essas linhas. É bom dar uma imprimida para ver o resultado, tá? Mas se você já está usando um gradiente, já está usando um esquema de cores que já é um pouquinho difícil de representar, que são os gradientes, o ideal é que você evite colocar texturas tão pequenas assim nesse tipo de trabalho. Porque, novamente, aqui na tela, grande do jeito que eu estou vendo, a gente já vê as texturas bem pequenininhas. A partir do momento que você afastar isso, olha, afastei um pouquinho, você perdeu completamente a textura. Nem na tela não é mais possível representar. Então essa textura não seria possível de representar, por exemplo, em um projeto de impressão. Então esse tipo de recurso, infelizmente, não fica legal nesse tipo de projeto, justamente por causa dessas limitações, ok? Bom, agora chega de, infelizmente, desculpa, tá? Parece que eu estou esculachando o trabalho, mas não é esse o objetivo. A ideia aqui é avaliar o projeto, tá? Ver quais são os problemas que tem e, claro, oferecer soluções, oferecer sugestões de solução. Eu não vou recriar o trabalho aqui, mas eu vou te dar um norte de como você pode criar o seu projeto da melhor maneira possível, ok? Então vamos lá. O primeiro grande problema que a gente precisa resolver na hora de criar um projeto de identidade visual, um logotipo, é justamente estabelecer um fluxo de trabalho um pouquinho mais consistente. Então é muito importante você que está assistindo esse vídeo agora, você pensar que criar um projeto de marca não se resume em você sentar na frente do computador e começar a jogar objetos, elementos, textos e achar que isso vai magicamente combinar. É claro que você pode ter um bom gosto muito grande, você pode ser aí o senhor ou a senhora bom gosto, mas isso não é suficiente para que você tenha um projeto consistente, tá? Eu já falei aqui no primeiro vídeo do Avalia Meu Job, justamente avaliando um projeto de logotipo, eu falei das etapas necessárias para a construção de um projeto de logotipo. Se você perdeu, dá uma olhadinha no vídeo, vale a pena, tá certo? Mas, primeiro, você precisa definir os seus objetivos, fazer pesquisas, tá? Claro, pesquisa de referências, pesquisas cromáticas, pesquisa de público-alvo, entender para quem que esse projeto vai ser criado. Você não pode pensar só em você, tem que pensar nas pessoas que vão enxergar também esse projeto.
dos seus clientes. E passadas essas etapas iniciais, depois vem a concepção do projeto e você precisa, antes de mais nada, procurar boas referências. É um excelente ponto de partida, tá certo? Antes de você começar a rascunhar, antes de você começar a idealizar ali no computador, no papel, buscar por referências para você encher a sua mente de referências visuais que vão te ajudar a construir esse tipo de projeto, tá certo? Então o que eu recomendaria você fazer? Você, por exemplo, poderia abrir o Behance, eu já abri ele aqui, olha só, e você faz uma pesquisa aqui no Behance por RLogo. O Behance, para quem não sabe, é uma rede social dedicada a profissionais criativos, e aqui, por exemplo, encontrei vários exemplos de logotipos criados exclusivamente com a letra R. Eu achei esse aqui, olha, bem interessante, esse Rally Recover, e tem também, deixa eu ver aqui, esse, deixa eu ver... cadê? Tem um aqui que são vários exemplos, que é esse, cadê o logotipo? Eu perdi ele de vista aqui, ó, Renual. Então olha só, a gente tem aqui, por exemplo, nesse Rally Recovery, uma junção de ideias, onde ele queria juntar a ideia de rally, né, de corrida, o recover, que seria aí o recarregar, o R, né, que seria a primeira letra, e aí ele chegou nesse resultado. Então você consegue enxergar que ele desenhou aqui, olha, uma pessoa correndo ou se preparando para correr. Então tem toda uma ideia, toda uma conceituação, além, é claro, de estabelecer, olha, um sistema proporcional, um sistema de grids para estruturar e ajudar na construção do trabalho. Aqui no RLogo, nesse outro aqui, Renewal, ele já empregou diferentes aplicações, diferentes ideias de como um R poderia ser utilizado para a concepção de um logotipo. Então tem esse primeiro aqui, olha, onde você tem um triângulo com uma faixa em cima. Tem esse outro aqui que também é, né, uma letra P com R, com a perninha pulando ali de trás. Então aqui já são exemplos de como, olha só, dois triângulos ele consegue formar aqui a letra R, por exemplo. Aqui tem mais um, olha, tá vendo? Uma setinha com uma bolinha em cima. Então são vários exemplos de como ele exercitou aí, olha, aqui seria uma casa, né? Enfim, como ele exercitou aí a construção do projeto utilizando única e exclusivamente a letra R. E aí você precisa prestar atenção em outras questões, não só no símbolo, na simbologia, na organização, mas também na estrutura. Observa o posicionamento do texto, a diferença de escala ou a semelhança de escala entre o símbolo e a fonte, a tipografia. A estrutura geral, ela é sempre muito mais harmoniosa, muito mais, olha só, nós temos aqui, ó, Rally Recovery, você tem uma relação de tamanho muito mais legal, muito mais interessante, muito menos discrepante, né? Você tem o símbolo e texto conversando direitinho, com um tamanho legal, bem interessante, e isso é importante você observar, ok? Então, voltando aqui para o teu trabalho, além desses problemas estruturais de aplicativos, é importante dar uma revisada também em questões de alinhamento, por que o design gráfico ficou aqui encaixado na perna do R. Eu entendi a sua jogada, mas talvez não fosse necessário. Talvez colocar todo mundo centralizado fosse uma ideia melhor para você ter uma estrutura mais interessante. Trabalhar um pouco mais a sua tipografia para evitar que você apenas utilizasse uma fonte padrão com efeitos. Você também, por exemplo, não precisaria separar design gráfico, já que se referem ao mesmo tema, elas são uma informação só. Não tem muito motivo para você separar dessa maneira. Talvez R, design gráfico, em uma única linha, por exemplo. Design gráfico, ok? E aí você teria a mesma significância, né? Você teria aí o mesmo significado da palavra, sem precisar diminuir demais um dos textos, sem precisar separá-los, tá? Você poderia também utilizar uma estrutura um pouquinho diferente, tentando encontrar uma escala proporcional mais legal, mais interessante, tanto para o R quanto aqui para o design gráfico, tá? Poderia ficar na vertical, por exemplo, utilizando aqui mais ou menos dessa maneira. Olha só, isso aqui é só um exemplo, tá? Apenas um exemplo de como você poderia estruturar melhor o seu desenho, estruturar melhor o teu projeto, utilizando apenas alguns recursos visuais diferentes para você tentar chegar a um resultado mais interessante, ok? E é claro que isso tudo necessitaria de um pouco mais de calma, um pouco mais de avaliação, um pouco mais de embasamento teórico e prático para você ter um resultado satisfatório, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado das dicas. Se você tiver alguma sugestão para essa série,
alguma pergunta também, é só utilização de comentários aqui embaixo, tudo bem? A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de dar sua opinião aí, o que você acha, a gente deve ou não continuar com essa série, trazendo, é claro, sempre mais detalhes à medida do possível, para a gente crescer junto e aprendendo mais com o trabalho que vocês mandam para a gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.